Boa tarde a todos. Nós vamos retomar as nossas atividades do Clube da Criança. Eu sou Juliana Palmeira e hoje nós iremos apresentar o tema hipertensão arterial em pediatria. A definição de hipertensão, pelo Consenso Brasileiro de Hipertensão Arterial, seria a presença de níveis tensionais, né, níveis de pressão elevados, associados a alterações metabólicas e hormonais e a fenômenos tróficos, como hipertrofia de câmaras cardíacas e hipertrofias do sistema vascular. A hipertensão ela é uma doença multifatorial, ela está associada à obesidade, né, ao sedentarismo, a questão do estresse, a má alimentação, o consumo excessivo de alimentos industrializados, muito processados, né, ao excesso de sal, né, justamente nesses alimentos que são industrializados, esses alimentos multiprocessados, eles têm geralmente uma carga excessiva de sal para conservar mesmo esse tipo de alimento, né? E esses fatores nós podemos encontrar nas crianças também. A questão do tabagismo e alcoolismo está mais associado com fatores de risco para adultos, mas também é possível encontrar nos adolescentes, né, e às vezes até em crianças mesmo, que já fazem, em algumas situações, já fazem uso desse tipo de substâncias, né? Em pediatria, a hipertensão ela, geralmente está associada a fatores secundários também, né? Ela é uma entidade, né, a hipertensão, uma entidade de alta morbidade, né, e alta mortalidade. Ela vai poder trazer consequências para o sistema, né, cerebral, né, como o acidente vascular cerebral, o AVC, né, pode trazer problemas associados também para o coração, risco de coronariopatia, né, risco de cardiopatia, insuficiência cardíaca ou infarto mesmo do miocárdio, e ela também afeta os rins, né, podendo levar à insuficiência renal. Como eu havia citado, as causas de hipertensão nas crianças e nos adolescentes, elas vão variar com a idade, né? Os níveis mais elevados, eles são encontrados naquelas situações de hipertensão secundárias a alguma situação congênita, ou uma cardiopatia congênita, ou uma doença renal congênita. Porém, né, a gente tem observado o aumento nos índices de hipertensão essencial, né, que seria aquela hipertensão associada àqueles fatores de risco mencionados anteriormente, e principalmente esses fatores relacionados à obesidade. Epidemiologicamente, a gente vê uma prevalência da hipertensão infantil. No Brasil, ela chega a cerca de 8%, né, em algumas literaturas falam até que essa prevalência pode ser de 13%. Então, para as crianças é uma prevalência alta, né, a hipertensão arterial. Das causas secundárias na pediatria, né, como ela pode ser distinguida por faixa etária, nos recém-nascidos, elas estão principalmente relacionadas a alterações congênitas renais. Então, trombose de artéria renal, estenose da artéria renal, trombose venosa, né, renal, coarctação de aorta, e a displasia broncopulmonar, persistência de canal arterial e hemorragia intraventricular, ela seria associada a menos casos, né? Menor proporções de casos. No primeiro ano de vida, nós já temos também a coarctação de aorta e as doenças do parênquima renal. De 1 a 6 anos, continuam as doenças renais, né, doença do parênquima renal, doença renovascular, né, dos vasos renais, a coarctação de aorta, e já se começa a observar a questão da hipertensão essencial, né? Então, aquela criança que já começa a ter consequências de aumento dos níveis tensionais relacionados aqueles fatores de risco, a obesidade, ao sedentarismo, né? E aí já também se observam as causas endócrinas. De 6 a 12 anos, mantém-se aquela prevalência das doenças renais, né, como causa secundária, causa de hipertensão secundária, né, e mantém-se os estudos das doenças endócrinas, né, das causas endócrinas, mas aí já ganha a hipertensão essencial, ela já ganha um destaquezinho em relação às outras causas, né?
E nos adolescentes de 12 a 18 anos, ela é uma das principais causas de aumento dos níveis tensionais em pediatria. A gente recomenda que toda criança, a partir dos 3 anos de idade, obrigatoriamente seja verificado a sua pressão arterial nas consultas ambulatoriais, nas consultas de rotina, pelo menos uma vez ao ano. Então, anualmente, toda criança, a partir dos 3 anos, deveria ser verificado nas consultas de rotina a pressão arterial. Essa medida deveria ser feita 3 vezes, né, para se ter um valor fidedigno. Mas naquelas crianças que têm algum antecedente neonatal, alguma história, por exemplo, uma cardiopatia já diagnosticada, ou alguma doença renal, ou se tem um fator de risco familiar, né, algum parente de primeiro grau que tenha apresentado hipertensão em idades menores, ela deveria fazer o controle dessa pressão antes dos 3 anos, né? O diagnóstico da hipertensão em pediatria, ele vai estar relacionado aos percentis de idade e sexo e ao percentil de estatura para a idade dessa criança. Considera-se normal aqueles valores que estão inferiores ao percentil 90. Acima do percentil 90 e entre o percentil 95, nós já temos o diagnóstico de pré-hipertensão. Então, uma pressão arterial maior ou igual ao percentil 90 e menor que o percentil 95, ou aquele adolescente que já apresenta uma pressão maior ou igual a 12/8, 120/80, mas que está abaixo ainda do percentil 95 para a sua idade, ele é considerado pré-hipertenso. Aquelas crianças ou adolescentes que estão acima do percentil 95, né, o percentil de pressão maior ou igual a 95, nas 3 medidas que foram feitas no consultório, ela é considerada hipertensa. E aí faz-se aquela distinção entre a hipertensão do avental branco e a hipertensão mascarada. Algumas situações, a gente observa até mesmo no adulto, que o paciente ele pode apresentar níveis tensionais, níveis de pressão aumentado na consulta, né, quando ele é avaliado no consultório, tem aumento de pressão, mas quando se faz um controle fora da sala do consultório, fora do ambulatório, né, o controle ambulatorial mesmo, o residencial, ele apresenta a normalidade dos níveis tensionais. Então, é bom sempre fazer, na suspeita, né, de um aumento de pressão, pedir a medida residencial da pressão arterial, né, fazer aquele MRPA, a gente chama. E o contrário seria a hipertensão mascarada. O paciente ele apresenta um nível tensional normal durante a consulta, né, durante a avaliação médica, e quando se faz o mapeamento residencial, o controle residencial, ele pode ter aumento dos níveis pressóricos, pode-se observar aumento dos níveis pressóricos. Esse gráfico, ele é o gráfico do percentil de altura, né? Já que o diagnóstico ele é feito baseado no sexo, idade e percentil de estatura, a gente precisa conhecer em que percentil a nossa criança se encontra para poder fazer o diagnóstico da sua hipertensão. Então, por exemplo, uma criança de 9 anos que ela apresenta uma estatura de mais ou menos 1,33 m de altura, ela vai estar aqui no percentil 50, né, para a sua idade e altura. Esse gráfico aqui é o de meninos. Então, essa mesma criança de 9 anos, que ela se encontra no percentil 50 de estatura, se ela estiver com valores pressóricos, né, a gente vai localizar aqui os valores pressóricos no percentil 90, 95 e 99 para a sua idade, e dependendo do nível que ela estiver apresentando de pressão, aí a gente vai classificar o percentil que ela se encontra. Se ela tiver com um valor de pressão sistólica de 113, então ela está, né, 113, ela vai estar no percentil 90 para a sua idade e para o seu percentil de altura. Então, ela estaria num percentil normal de pressão.
Se ela tiver com um valor de pressão de 117, né, ela vai se encontrar no percentil 95 para a sua idade e para o seu percentil de altura. E se ela tiver níveis de pressão sistólica acima de 124, né, acima de 12,4, ela vai se encontrar no percentil 99 para a sua idade e para o seu percentil de estatura. Da mesma forma, essa criança de 9 anos, na pressão diastólica, encontrando-se no percentil de estatura de 50%, se ela tiver com uma pressão diastólica até 73, a gente considera que ela está no percentil 90. Se ela tiver com uma pressão diastólica de 77, para o seu percentil de estatura, ela vai se encontrar no percentil de hipertensão de 95. E se ela tiver uma pressão diastólica de 84, para o seu percentil de estatura de 50%, ela vai se encontrar no percentil 99. Então, já considerada hipertensa, essa criança de 9 anos, que está no percentil 50 de estatura, com uma pressão acima de 120/80, ela já é considerada hipertensa. Diferente dos níveis de adulto, que a gente considera até 14/9. Então, assim, é importante, né, todo profissional de saúde, médico, enfermeiro, técnico de saúde, agente comunitário, saber verificar adequadamente, né, a pressão arterial, saber as técnicas como aferir a pressão arterial. E em pediatria também é importante também, né? Não é muito comum a gente verificar a pressão da criança, a não ser quando já tem algum sintoma ou quando já tem alguma história clínica de uma cardiopatia, alguma doença renal. Mas deveria se tornar hábito, né, em toda a consulta da criança a partir dos 3 anos ser verificada os níveis tensionais, a pressão arterial dessa criança, pelo menos uma vez ao ano. Então, é preciso que o paciente esteja calmo. Se a criança estiver agitada, estiver chorosa, né, estiver tensa, ela pode ter os níveis de pressão alterados, né? É preciso fazer um descanso prévio, né, de 5 a 10 minutos, né, porque a criança está correndo, está brincando, você pega para fazer a medida da pressão, eles podem dar valores alterados por essa atividade que ela fez previamente. E o ambiente tem que estar tranquilo, né, tem que ser um ambiente agradável, tem que ser um ambiente calmo, para você também conseguir fazer a ausculta, né, e verificar a pressão adequadamente. Sempre que for possível, é interessante a gente informar o paciente o que vai acontecer. Se for uma criança maior, que já tem algum entendimento, é importante a gente falar para a criança mesmo, além do responsável, além dos pais, né? Como que vai ser o procedimento, o que vai ser feito e por que vai ser feito. Sempre é importante também verificar se o paciente está com a bexiga vazia. Então, o paciente que ele está com vontade de fazer xixi, com vontade de urinar, ele pode ter os níveis alterados. Então, a criança está com vontade de urinar, pede para primeiro esvaziar a bexiga, depois vai verificar a pressão. Se ele se alimentou nos últimos 30 minutos, ou se ingeriu café, né, se for um adolescente, né, verificar a questão de álcool, verificar a questão de fumo, né, se tiver ingerido bebida alcoólica, se tiver fumado também nesses 30 minutos, é melhor que aguarde um período para poder verificar os níveis de pressão. Né. Importante também questionar se foi feita alguma atividade intensa, né, na última hora, anterior à medida da pressão. Então, se fez exercício físico, se fez caminhada, ou mesmo se fez fisioterapia, algo que a criança possa ter tido mais intensidade física, é importante que aguarde também um período antes de verificar a pressão. Principalmente na pediatria, o ideal é que a gente escolha um manguito adequado, né, que seria essa partezinha do esfigmomanômetro, né? Então, você poderia fazer a escolha fazendo a medida, né, da circunferência do braço. Essa medida ela deve ser feita na linha média entre o acrômio, que é o ossinho aqui do ombro, e o olecrano, que é essa parte anterior ao cotovelo. Então, essa linha média, né, você calcula essa medida, e na média dessa medida,
você verifica a circunferência do braço da criança, né? Dessa circunferência, você vai calcular 40% e esse vai ser o tamanho do manguito adequado para essa criança. O manguito ele deve ser colocado nessa posição, né? E você vai aferir a pressão colocando o estetoscópio na fossa cubital após verificar a posição da artéria braquial. Outra maneira de escolher o manguito seria relacionando com as tabelas mesmo de idade, né, para o comprimento, né, a circunferência do braço. Então, um recém-nascido, geralmente a circunferência é menor que 10 centímetros, né, então o comprimento do manguito ele vai ser de 8. Né, para crianças, né, até 2, 3 anos, ele vai ter uma circunferência mais ou menos de 11 a 15 centímetros, então o manguito já seria com comprimento de 12. Né? O infantil já seria o 18. E aí aqueles adultos, né, para adolescente, que seria o adulto pequeno, 17, o de adulto mesmo, e o de adulto grande, né, que seria para aquelas pessoas mais fortes, mais obesas também, seria o de 32 centímetros do comprimento da bolsa. Então, o pré-escolar, né, ele seria ideal aferir a pressão dele sentado, com o braço na altura do átrio direito, na altura do coração, né? E nas crianças menores, no lactente, seria em decúbito mesmo, dorsal. Na criança, a gente pode também verificar a pressão, além dos membros superiores, nos membros inferiores. Então, geralmente, se vai se colocar o manguito na região acima da artéria que você vai palpar. Né? É importante que o esfigmo-manômetro ele esteja calibrado. Então, é bom sempre fazer a avaliação dessa parte do aparelho, para ver se ele está calibrado adequadamente, para não ter erros durante a medida. O manguito ele tem que ser adequado, de acordo com as técnicas que nós vimos de como escolher o manguito. Né? E ele deve ser colocado no espaço entre a fossa cubital, mas não obstruindo a axila. Né? E a bolsa da borrachinha, essa parte ela tem que ser direcionada sobre a artéria braquial. Antes de se fazer a medida da pressão propriamente dita, é bom você estimar a pressão sistólica. Né? Então, você vai inflar o manguito, vai palpar o pulso radial, essa região do pulso, né? Sentir o pulso radial e vai inflar o manguito até esse pulso desaparecer. Então, libera-se lentamente o ar, abrindo a válvula da pera, essa válvulazinha. E aí você vai identificar no manômetro o valor correspondente ao reaparecimento do pulso radial. Esse valor encontrado, ele equivale à pressão sistólica estimada. E aí, para você verificar a pressão arterial, propriamente dita, é indicado que se aguarde de 15 a 30 segundos para fazer a nova medida. A medida mesmo da pressão, propriamente dita, você vai colocar a campânula do estetoscópio sobre a artéria braquial. Aí vai inflar a pera do manguito, do esfigmo, até ultrapassar de 20% a 30% aquele valor encontrado na pressão estimada. E aí vai proceder com a deflação lenta, né, da pera, né, em torno mais ou menos de 2 a 4 milímetros de mercúrio por segundo. A pressão sistólica ela vai ser determinada pelo início dos batimentos na ausculta. Né? Então, o primeiro som que você auscultar vai determinar a pressão sistólica. A pressão diastólica já seria com o término dos batimentos, da ausculta dos batimentos. Importante auscultar por cerca de 20 a 30 milímetros de mercúrio após esse último som, antes de fazer a deflação rápida do manguito,
Porque em algumas situações, grávidas, em crianças mesmo, algumas vezes você consegue escutar esses sons da batida até próximo do zero. Então, você não vai determinar a pressão diastólica pelo último som, mas quando seria o quarto som, quando você começa, você percebe o abafamento, né, das bulhas, né, do som, o abafamento do som. E aí anotar esses valores e o membro que você verificou, que você aferiu a pressão. Na criança, além da gente fazer toda aquela questão da anamnese que se costuma fazer durante um atendimento, né, fazendo a história pré-natal, a história do parto, né, procurar os sintomas relacionados com hipertensão, se tem escotomas, aqueles brilhozinhos na visão, se tem queixa de cefaleia, se tem queixa de vômitos não relacionado com outras alterações gastrointestinais, se está tendo uma doença, né, alguma ITU, assim, se tem uma infecção do trato urinário de repetição, se já teve alguma doença do trato geniturinário anteriormente, se está usando alguma medicação, corticoide, aqueles vasoconstritores nasais, né, aqueles sorines, né, o soro da vida, né, se tem algum sintoma de doença endocrinológica ou se tem história familiar, né, é importante também fazer a solicitação dos exames, né? Então, o hemograma, os exames básicos, hemograma, a urina tipo 1, a urocultura, a ureia, a creatinina para verificar a função renal, né, a dosagem de eletrólitos, né, a glicemia, o perfil lipídico, fazer a ultrassom e o ecocardiograma, né? E aí os mais específicos, no caso de doenças renais mesmo, né, que já seria um especialista mais indicado para solicitar, né, e das doenças vasculares também. Importante também, durante o exame físico, na investigação de hipertensão, fazer, além da medida da pressão arterial, né, de preferência em mais de um segmento, né, no membro superior, no membro inferior, né, fazer a palpação dos pulsos também. Por quê? O diagnóstico, né, de coarctação de aorta, né, que é uma das causas de hipertensão, secundária na criança. Então, verificar também a questão de genitália, que pode estar associado a alguma doença endocrinológica, né? Alguns sinais de doença genética, né? Os sinais de doença renal. Vamos fazer o controle. Como, apesar de a criança ter grande parte da sua hipertensão ser secundária, né? A maioria das vezes ser secundária a alguma doença já congênita, né? Alguma doença já prévia, como os níveis de pressão de hipertensão essencial eles estão aumentando, e são aqueles relacionados àquelas medidas modificáveis, é importante a gente fazer o acompanhamento médico regular, fazer o controle de peso, né, atividade física, né, combater o sedentarismo, reduzir o consumo de sal, e aí inclui também a redução do consumo dos alimentos industrializados, daqueles alimentos muito processados, manter uma alimentação equilibrada e, se for o caso, a utilização da medicação prescrita, né? Na criança, a gente tem que iniciar as medidas desde a gestação. Então, fazer um pré-natal adequado, né, a mãe tendo um controle do seu ganho de peso, um controle de alimentação, fazer atividade física, isso vai favorecer a criança a ter menos risco daqueles quadros de hipertensão essencial, né? O aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, né, e aquele aleitamento estendido até os 2 anos, ele também vai proteger a criança contra os níveis aumentados de pressão arterial, né? E aí, desde a criança mesmo, manter a criança... estimular a criança a manter a alimentação saudável, né? Consumo de frutas, de verduras, diminuir a questão do consumo de sal, indicado que se faça um consumo diário de sal, pessoa de 1 colher de chá, né, para um adulto, né? A questão do controle de peso, combater a obesidade infantil, né? Não deixar que a criança seja sedentária, brincando com joguinhos eletrônicos, ficando muito tempo na televisão. Então, colocar a criança mesmo para fazer atividades, brincadeiras onde ela possa correr,
né? E aí a questão do consumo de sal pode-se utilizar, pode-se reduzir utilizando outros temperos, né, para diminuir mesmo esse consumo. Então, utilizar ervas que possam, que você possa utilizar na alimentação, de maneira que diminua a quantidade de sal utilizada. Tratamento, né, ele vai estar relacionado com o controle, mesmo o acompanhamento médico, a aferição da pressão, o controle do peso, né, e aí principalmente as mudanças no estilo de vida, aqueles fatores modificáveis, né, e o medicamentoso em segundo plano, né, sempre iniciar o tratamento da hipertensão com a mudança no estilo de vida, né? Então, todos aqueles fatores que você pode modificar seriam o primordial no tratamento da hipertensão. O tratamento de farmacológico, medicamentoso, ele vai estar indicado nas seguintes situações. Então, na hipertensão arterial secundária, né, se você já tem um diagnóstico prévio de alguma doença, e aí a hipertensão está sendo secundária a essa doença, naquela hipertensão arterial sintomática, então, a criança tem sintomas, já apresenta sintomas de hipertensão relacionados ao aumento dos níveis tensionais, então já estaria indicado o tratamento farmacológico, né? Hipertensão arterial com lesões em órgão-alvo, então aqueles órgãos que podem ser acometidos pelos níveis tensionais, que foram citados anteriormente, o cérebro, o coração e os rins, né? A hipertensão arterial grave, então os níveis pressóricos acima do percentil 95, né? Lembrando que daquela tabelinha dos percentis, né, para o diagnóstico da hipertensão, então percentil relacionado com o percentil de hipertensão da pressão relacionado ao percentil de estatura. E quando a pressão, os níveis tensionais, eles não melhoram com a terapia não farmacológica, com as mudanças do estilo de vida. Medicações em uso, frequentemente a gente inicia com a monoterapia, então uma droga apenas de escolha, né, no início do tratamento. Geralmente se inicia com o inibidor da ECA, né, o captopril, o enalapril. Nas emergências ainda se utiliza a nifedipina, apesar de ter, assim, ser preciso ter cautela por conta da hipotensão, que ela pode ocasionar uma hipotensão mais pronunciada. Então, sempre escolher as doses menores, né, para esse controle. E essa bibliografia foi a consultada. E, se há alguma dúvida, nós estamos abertos aos questionamentos.